Mengão está escalado para a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Aqui no Maracanã tem Fla-Flu, clássico às 16h30, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Mais um Fla-Flu decisivo. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. E tem os palpites do clássico. Eu acho que o Flamengo está mais próximo da vitória nesse jogo. Se alguém me perguntar o que eu acho, eu respondo tranquilamente. O Flamengo vai atropelar o Fluminense. E a imprensa esportiva fala sobre a possibilidade de Lucas Paquetá no Flamengo. A questão envolvendo o Lucas Paquetá, ela é muito complicada. Por quê? Ele tem uma acusação grave, né? O julgamento deve começar em março. É um jogador que vai interessar o Flamengo? Sempre. Estamos falando de um jogador importantíssimo para a Copa do Mundo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste sábado. Chega mais, nação, ótimo sábado para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Carioca contra o Fluminense, o clássico no Maracanã. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa falou sobre esse clássico, os palpites, a escalação e também vamos deixar os nossos palpites para esse clássico de hoje, hein? Mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like, ó. Hoje é recorde de likes. Está confiante na vitória do Mengão? Então deixa o like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos as informações do Flamengo para vocês. Corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Ceará. Coloca aí sua cidade ou o seu país e arrisque o seu palpite nos comentários. Coloca aí. Quem vence o clássico? Coloca o seu palpite, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Galvão Bueno, Placar TV, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo no dia do clássico entre Flamengo e Fluminense. Destacar agora Fluminense e Flamengo. Valeu, pessoal, neste fim de semana aqui no Maracanã tem Fla-Flu, clássico às 16h30, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Mando do Fluminense, que está em 8º lugar, 10 pontos depois da vitória de virada sobre o Vasco na última quarta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Fluminense luta por uma classificação para as semifinais da competição. Fluminense aposta bastante em Germancano, retomou a boa fase, tem 4 gols em 5 partidas em 2025. O Cano também tem, com a camisa do Fluminense, o Flamengo como seu adversário preferido, já marcou 7 gols. No Flamengo, força total, pelo menos a força disponível total no momento para essa partida. Poupou o time no meio de semana, o Felipe Luiz, na goleada de 5-0 sobre a Portuguesa em Uberlândia, Minas Gerais, mas o time campeão da Supercopa sobre o Botafogo volta a campo contra o Fluminense. Não todo, porque De La Cruz vai ser poupado, controle de carga. O Flamengo faz uma preparação especial nesse jogador que sofreu com lesões em 2024. Então a possibilidade ali de Alan ou Everton Araújo no meio de campo. O Flamengo também prepara uma homenagem aos garotos vítimas da tragédia do Ninho do Urubu, que completa 6 anos neste sábado, na data do Fla-Flu. Vai ter um pet especial na camisa, escrito Nossos 10, também uma homenagem no telão e pela manhã, no Ninho do Urubu, uma celebração, um culto ecumênico com as famílias dos jogadores e também com a diretoria. Vai ser fechado um evento ali, fechado, para celebrar, homenagear os jogadores. Há uma capela ali em homenagem a eles no CT rubro-negro. Vamos lá, então. O Fluminense, o aproveitamento do Mano Menezes, 51%, com 36 jogos, 15 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Já o aproveitamento do Felipe Luiz, 77%. Em 19 jogos, ele tem apenas uma derrota, 3 vitórias, 5 empates. E essa derrota é justamente para o Fluminense. Foi em outubro do ano passado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz estava no 3º jogo dele, à frente do Flamengo, e teve essa derrota. André, isso significa alguma coisa? Sim, o Fluminense naquela situação de
evitar a todo custo o rebaixamento, uma proposta que foi bem sucedida ao final, com o Fluminense permanecendo na Série A. O que isso significa? Significa que no último Fla-Flu o Fluminense ganhou, o Fluminense tem esse motivo para se sentir confiante, o Flamengo tem essa lembrança, são praticamente os mesmos jogadores. Filipe Luís iniciava a sua caminhada como técnico do time principal, caminhada que ele ainda é iniciante, mas ali, como você disse, era apenas o terceiro jogo dele. Agora, nesse início de temporada, uma coisa muito precoce ainda em 2025, embora jogadores já estejam até desgastados pelo que acontece, treinadores não consigam trabalhar os seus times durante a semana por causa do excesso de compromissos no primeiro mês da temporada praticamente, o time que vem mostrando o melhor futebol no país inteiro, de uma forma muito clara, até agora, pelo que a gente viu, é o Flamengo. O Flamengo fez atuações, pelo menos duas, depois de um início em que usou outra equipe, então isso nem conta. Mas os titulares, o time dirigido pelo Filipe Luís, depois que voltou dos Estados Unidos, duas boas atuações, uma muito boa, na Supercopa contra o Botafogo, um domínio absoluto, um título conquistado sem absolutamente nenhum questionamento contra um rival, que é muito bom também, e uma quantidade de talento, um potencial que é assim, uma coisa exuberante, salta aos olhos durante as partidas do Flamengo com essa equipe. Então, eu me sinto obrigado a dizer que, diante de tudo isso, o Flamengo é favorito para o Fla-Flu, mas isso não quer dizer, evidentemente, que não precisa jogar, que o Flamengo já ganhou. As coisas não são assim no futebol. Vendo o que o Fluminense fez até agora e o que o Flamengo fez, eu acho que o Flamengo está mais próximo da vitória nesse jogo. E aí o Fluminense termina a temporada passada permanecendo na Série A, um trabalho do Mano Menezes que fez, inclusive, o Fluminense renovar com o treinador, mas o começo da temporada ele já está completamente pressionado. E, inclusive, pode depender deste resultado contra o Flamengo. Pressionado na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado em Campeonato Estadual também, André. Nada muda, né, Marcela? Você pensa que um treinador que conseguiu manter o Fluminense na primeira divisão, que foi o trabalho que ele recebeu quando foi contratado para substituir a comissão técnica anterior, a decisão da cúpula do Fluminense de mandar embora o Fernando Diniz, o Mano Menezes chegou e o objetivo dele era manter o Fluminense na Série A. Isso acontece. Jogou brilhantemente? Não jogou. Até agora, nessa temporada que está começando, fez grandes atuações? Não fez. É normal? É evidente que mas, ao mesmo tempo, nós somos assim. Eu digo nós, a maneira geral de observar e viver o futebol aqui no Brasil. Não importa o contexto, não importam as condições. Time que joga mal, na opinião do grande público, precisa melhorar o quanto antes. Técnico que está nessa posição sente demais a pressão. Mais um Fla-Flu decisivo. Se alguém me perguntar o que eu acho, eu respondo tranquilamente. Não tenho a menor ideia. Ô jogo esquisito. O Fluminense parou de ganhar, não sei o que está acontecendo, e o Flamengo. Então, se tem encrenca de um lado, tem encrenca do outro. Eu pergunto para você. Eu, nessa, tô fora. Fla-Flu é muito conhecido, cara. Pela mística do Maracanã, pelo que escreveram Nelson Rodrigues e Mário Filho, pelo colorido, né? Fla-Flu é um clássico muito colorido, tem vermelho, tem preto, né? Tem branco, tem verde, tem grená. E pela história do jogo, né? Pela rivalidade, o Fluminense, o futebol do Flamengo surgiu, né, de uma dissidência do Fluminense, né? O Borghetti saiu lá, brigou com todo mundo, aí levou o time titular do Fluminense na época para jogar em outro clube ali nas ruas do bairro do Flamengo, e depois eles foram para o Clube de Regatas do Flamengo e lá iniciaram o futebol do Flamengo, que é isso tudo que a gente sabe que é hoje. Então há uma ligação histórica, uma rivalidade, muitas páginas escritas e emocionantes entre Flamengo e Fluminense, né? Como sempre, Fla-Flu não é um jogo qualquer. É Fla-Flu. Eu ouvi hoje alguém dizendo assim, não é um Fla-Flu dos mais importantes. Fla-Flu sempre é importante. O que quiseram dizer é o seguinte, não é um jogo decisivo. Não é, mas é muito importante. Fla-Flu é muito importante para os dois lados, né? Quem perder
já fica meio de bico, já fica meio estranho. É uma rivalidade que está entre as maiores do futebol, né, sem dúvida alguma. Historicamente, o Fluminense ele apronta com o Flamengo em muitas ocasiões. Por exemplo, a única derrota de Felipe Luiz como treinador profissional do Flamengo é para quem? Para o Fluminense. Você lembra daquele jogo que o Fluminense ganhou no segundo tempo, né? O Flamengo até jogou bem o primeiro tempo, aquela partida, mas no segundo tempo o Fluminense foi muito superior e venceu. Já era dirigido pelo Mano Menezes. Então é um jogo especial. Nunca um Fla-Flu não será importante. Todo Fla-Flu é importante. Sempre foi e sempre será. Provavelmente o Arrascaeta não vai começar jogando. E o De La Cruz está fora. Preservado. Deve voltar no jogo de quarta-feira contra o Botafogo no Maracanã. E aí, João Guilherme, e o time? Quem vai entrar no lugar do De La Cruz? O Arrascaeta vai jogar? Provável Flamengo. Com algumas interrogações aí, hein? Na defesa, beleza. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Essa é a defesa, no momento, considerada titular e que jogou a final da Supercopa. Pulgar não atuou no meio de semana, vai para o jogo. Aí, a partir do Pulgar, é que entram algumas situações da escalação que eu quero aqui discutir, trocar uma ideia com vocês. O Felipe Luiz, ele não deu nenhuma pista no treinamento de hoje. O X9, como diz a galera, está em apuros, porque além de não vazar, ele não deu nenhuma pista do time que ele pode jogar. Mas ele elogia muito o Everton Araújo. O Everton Araújo hoje, digamos, compõe uma dupla reserva de volante do Flamengo, ao lado do Alan, que vem melhorando, vem crescendo de produção, e a dupla titular seria Pulgar e De La Cruz. O De La Cruz não está disponível para o jogo de amanhã. Então, o Everton Araújo, eu diria que é uma opção natural para entrar na vaga do De La Cruz. Então, pode ter um meio de campo amanhã com Pulgar, Everton Araújo e Gerson. Pode ser esse meio campo. Mas o Felipe, que tem um elenco fantástico nas mãos, ele tem várias opções. Ele pode, por exemplo, colocar o Arrascaeta. Embora não seja muito provável de início, mas ele pode colocar o Arrascaeta e formaria o meio campo com Pulgar, Gerson um pouco mais recuado e Arrascaeta. Essa, na minha visão, é a opção menos provável. A mais provável é ter o Everton Araújo. Mas tem uma situação que a gente precisa pensar aqui. O Luiz Araújo, o próprio Felipe Luiz falou na última coletiva, esse cara tá me dando dor de cabeça. Ele tá arrebentando a porta do ninho do urubu e tá jogando pra caramba. O Luiz Araújo é um cara que pode ganhar espaço no time. E aí o Felipe pode colocar amanhã um quarteto de ataque, com Luiz Araújo, Michael, Plata e Bruno Henrique, com o meio-campo sendo composto por Pulgar e Gerson. Essa é uma possibilidade e que, sinceramente, eu acho que seria muito interessante. Sabe por quê? Porque, embora sejam 4 jogadores de ataque, o Plata e também o Luiz Araújo, eles podem fazer o papel de meia. E, além disso, são jogadores de muita intensidade na marcação. Tanto o Michael, quanto o Plata, quanto o Luiz Araújo. E o Bruno Henrique, também, dentro das suas possibilidades, é um cara que está sempre ali, marcando. Então, seria um quarteto ofensivo que faria uma marcação altíssima no time do Fluminense, pressionando muito, sem deixar o Fluminense respirar, do jeito que o Felipe Luiz gosta. Por isso, eu não descarto essa formação, hein? Eu acho que poderemos ter Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Plata, Michael e Bruno Henrique. Você gosta dessa formação? O que você acha? Você acha interessante? Pode vir uma formação mais conservadora, digamos assim, com Pulgar, Everton Araújo, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata. Mas é o seguinte, o Luiz Araújo está pedindo passagem, né, cara? Então eu não sei não, hein? Pelas palavras do Felipe Luiz, eu acho que ele vai arrumar um lugar para o Luiz Araújo no time. Só que o Michael, quando tem entrado muito bem e tem cumprido a função tática de maneira brilhante. E o Plata também. O Plata é um grande jogador, né? O Plata, ele tem feito
grandes partidas, já apareceu em momentos decisivos, como na Copa do Brasil. É outro cara que está jogando muita bola. Por isso que eu estou falando, esse quarteto aí, não descarte, hein? Luiz Araújo, Michael, Plata e Bruno Henrique. O Flamengo vai atropelar o Fluminense. Vamos aguardar os acontecimentos. E olha só, nação, no programa Placar TV, os comentaristas falaram sobre a possibilidade de Lucas Paquetá vestir a camisa do Flamengo para essa temporada. E nós sabemos que ele está sofrendo uma acusação gravíssima envolvendo apostas esportivas, e aí, no caso, os comentaristas falaram sobre essa possibilidade. Inclusive, um dos empresários do Lucas Paquetá teve no Ninho do Urubu e conversou com o José Boto. Será que vem negociação por aí? Gente, vamos lá. A questão envolvendo o Lucas Paquetá, ela é muito complicada. Por quê? Ele tem uma acusação grave, né? O julgamento deve começar em março e até lá nenhuma movimentação vai acontecer. Isso é um fato. Nenhuma movimentação vai acontecer até o julgamento. Janela vai estar fechada quando começar o julgamento dele. A janela fecha agora dia 26 de fevereiro, se não me engano. Aí, beleza. Vamos lá. Se o Paquetá for absolvido, o West Ham vai fazer o quê? Nada. Vai negociar ele? Não vai negociar ele. E se for negociar ele, obviamente vai exigir uma grana muito alta. Antes dessa confusão toda, o Manchester City tinha interesse no Paquetá. O City estava pronto por um pedido do Guardiola para levar o Lucas Paquetá. Então, assim, é muito Era 70 milhões de euros, não era que estavam falando? Era nessa faixa. Então, vamos lá. Aí ele é condenado. O Flamengo vai contratar um jogador condenado? Não vai, porque vocês lembram o que aconteceu com o Aleph Manga. Pra quem não lembra, ele foi punido pelo STJD, teve a notificação lá na FIFA, ele foi lá pro Chipre, não ficou 3 meses lá, jogou 6 jogos, a punição já chegou lá. E a gente tá falando do Aleph Manga. O Lucas Paquetá Premier League é um caso muito midiático. E o Flamengo... O Luiz Henrique tá nesse pacote do Paquetá também, né? Tá numa situação menos avançada do que o Paquetá. A informação que eu tenho é que na Espanha o Luiz Henrique ele não foi acusado. Diferente do Lucas Paquetá, que na Inglaterra ele foi acusado. A investigação rolou, juntaram provas para acusá-lo. Depois dessa acusação, vem a chance dele se defender já no julgamento, né, que está previsto para começar em março, não deve terminar assim logo nos próximos meses, deve se arrastar um pouquinho. Então é difícil. Eu sei que teve uma reunião, tá, de um dos empresários do Lucas Paquetá com o José Boto, diretor técnico do Flamengo, no Ninho do Urubu. Confirmado. Mas a informação que eu tenho é que essa reunião ela foi para que eles pudessem se conhecer, estreitar relações. Ele não é só empresário do Lucas Paquetá, ele é empresário de outros atletas também. Conversaram, falaram sobre o Lucas Paquetá. A informação que eu tenho é que falaram mais sobre a questão do julgamento, como é que tá lá o Paquetá, expectativa para esse julgamento, etc. Nada sobre negociação, valores, situação, enfim, nada disso. É um jogador que vai interessar o Flamengo? Sempre. Se o Flamengo tiver a oportunidade de contratar o Lucas Paquetá, o Flamengo vai atrás do Lucas Paquetá. Mas hoje, gente, é muito pro meu gosto. Eu acho que o Flamengo contrata ele mesmo condenado. Mas aí é um erro. Não, mas aí vai ser com... óbvio, com todas as cláusulas possíveis. Se tornar mundial, o contrato está invalidado. Mas acho um erro, mesmo se não for mundial. É o Flamengo. É a imagem do Flamengo. O Flamengo não pode contratar um jogador que foi condenado por participar de esquema de aposta. Pelo menos na minha visão, tá? Isso vai ter muita crítica, óbvio. Entendeu? Isso aí eu concordo com o Pedrosa. Mas você concorda também que vai ter aquela galera, tipo, ele voltando pra casa dele? Lógico. O torcedor, Papa, o torcedor que não olha pro lado ético, digamos assim, ele não vai querer saber de nada. Ele vai querer o Paquetá aqui jogando no Maracanã e ajudando o Flamengo. O ponto é, na minha visão, do ponto de vista ético do clube de regatas do Flamengo, eu acho que o Flamengo jamais poderia contratar um jogador que foi condenado, se ele for condenado. Não tô falando que o Paquetá é culpado nem nada, isso aí só o julgamento vai dizer, mas vamos dizer, Paquetá condenado apenas na Inglaterra, ele pode jogar no Brasil. Eu acho que o Flamengo jamais deveria meter a mão nesse vespeiro. Até porque o Flamengo não precisa. Mas eu vou te dizer uma coisa. A movimentação que eu vejo, que eu falei pra vocês, de quem que eu conversei
no Flamengo. E a forma que eles estão, olha, se for condenado pela FA, tá tudo ok pra gente. Então, se for condenado pela FA, fica aqui a minha crítica. Eu tô te passando que é informação. Eu espero. Que eles estão contando que seja só na FA e que não tenha uma punição mundial. Eu vou te dizer, eu tenho certeza que pela mídia que o Flamengo tem e pela mídia que a Premier League tem, essa punição ele não vai demorar para se tornar, para o UEFA entrar na parada e tornar isso na FIFA mundial. A FIFA. Cara, eu duvido muito. O Aleph Manga, que não era um jogador tão conhecido, ele não pôde jogar lá no Chipre. Então, assim, o Paquetá, Premier League, Flamengo, super midiático. E outra, se o Paquetá for, de fato, condenado, a punição ela vai vir forte, porque ela vai vir também como exemplo. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, assim, vocês entendem? É muito si pro meu gosto. Que 2, 3 anos? Cara, eu não sei se chega a isso tudo, mas assim, o que a Raiz tá falando do exemplo é, cara, a gente investiga. A gente investiga e, se for o caso mesmo, a gente pune. Compreende? Severamente. E o que mais me espanta, o que eu mais lamento, caso ele seja condenado, é por que um jogador desse tamanho se envolve com isso? Assim, eu espero que não seja. Eu ainda prefiro acreditar na inocência. Eu tenho minha versão. Eu ainda prefiro acreditar na inocência do Paquetá, realmente, porque eu acho que ele é um jogador que pode ser muito bem selecionável para a Copa do Mundo de 2026, pelo futebol que ele joga. O Guardiola não quer um cara porque ele é ruim de bola, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, mas tomara que ele não seja condenado. Eu espero mesmo que ele não seja condenado, porque para mim seria extremamente lamentável. Eu acho que essa história toda, primeiro eu vou falar que eu entendo tudo que você falou com relação ao exemplo. Também acho uma situação complicada. Acho que isso seria rápido também dele não poder jogar. A questão da punição ser mundial, acho que seria rápido, porque eles querem dar esse exemplo. Tem o Mundial de Clubes e outra coisa. O julgamento é em março. Aí ele é punido, eles emprestam pro Flamengo para ele manter a forma no Flamengo e continuar perto da seleção. Março a janela tá fechada. Março a janela tá fechada, não pode. Como é que vai vir? Então ele só vai poder vir em junho naquela janela especial pro Mundial. Em junho, cara, já tornou Mundial, já são 2, 3 meses, você acha que a FIFA já não fez? Então ele não vai nem estrear pelo Flamengo, a questão é essa. Não vai. Ele nem estreia pelo Flamengo. E a outra coisa, sobre o que ele pode ter feito ou não, eu prefiro acreditar que ele comentou com o familiar, eu preciso cavar um cartão, eu preciso tomar um cartão, eu não me recordo qual o jogo próximo que ele tinha, mas eu acho que eu vou forçar um cartão. Ele comentou e os caras espalharam entre eles lá, todos eles lá na família, e tal, e amigos, todo mundo apostou e ferraram o cara. Ainda falaram assim, vamos apostar na empresa que patrocina o time dele pra dar uma moral pra ele. É complicado. Porque ainda tem essa, apostaram no patrocinador, na Betway, que é patrocinadora do West Ham. Olha que loucura. E ainda apostaram com várias apostas saídas da ilha de Paquetá. Meu irmão, é surreal. A questão é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Claro. Né? Não, eu tô dando um exemplo pra você pode acontecer. Exatamente. Você tá até dando o benefício da dúvida sobre uma possível inocência. Você comenta, o jogador pode falar sobre a inocência dele. Ele não pode comentar, ô Pedrosa? Claro que pode. Claro. Fala pro irmão, que é o irmão dele. Qualquer tal, pessoa. A real é que é muito difícil a gente acreditar que um jogador como o Lucas Paquetá, seleção brasileira, né, tava na mira do Manchester City, coloque tudo a perder por uma situação até boba, chega a ser boba. Fora a questão financeira, o salário que ele tem, o dinheiro que ele já tem com a carreira que ele tem. É difícil, realmente. Mas às vezes o cara comete um erro, né? A gente não sabe. Isso né? Agora, há pessoas qualificadas, há cortes, há investigações sendo conduzidas desde o início do caso, que são as investigações capacitadas, competentes para se chegar a uma conclusão. A gente está só aqui, sabe, né, Ilan? a gente está só especulando. De minutagem, exato. O minuto certinho que vai tomar. A gente não tem noção, a gente não tem as informações completas. Mas eles têm, né? Eles têm. Tá? E para deixar claro para quem tá achando que estão falando de Flamengo, não. O Lucas Paquetá é West Ham, seleção brasileira. Estamos falando de um jogador importantíssimo para a Copa do Mundo, tá? O assunto Flamengo é uma vírgula nessa situação aí, se ele for punido de vir ou não. A gente está falando da situação do Lucas Paquetá, que hoje nem tem a ver totalmente com o Flamengo. O Flamengo é uma outra situação. A gente está falando dessa possível que para mim, punição. Inclusive, não sei se o Pedrosa e o Elan vão concordar, mas caiu de rendimento nos últimos tempos, especialmente com a camisa também da seleção brasileira. Talvez possa estar afetando toda essa situação. Mas caiu bem de rendimento, Lucas Paquetá. A questão que você falou aí, está se levando em conta que é um jogador importante para a seleção brasileira, para o Brasil, né?
No fundo, a gente torce para que ele seja inocente. Mas se ele for culpado, ele tem que ser punido. Né? Se o cara fez isso intencionalmente, se isso foi realmente cometido de má fé... Senão a gente vai embora para casa. O nosso programa aqui é de quê? É de futebol. Se o futebol começar a ter sacanagem, o que adianta a gente falar de futebol? Aí a gente não pode passar pano, né? Não pode passar pano, cara. Se a investigação... Você vai ficar chateado comigo. Eu acho que se ele for condenado, eu acho que não é bom ele vir pro Flamengo. Analisando desse lado, eu acho que não é bom, porque a gente tem que ter exemplo no futebol. Não é aceitável esse tipo de coisa. Porque, cara, imagina a gente fala de futebol, cara. Imagina a gente falar, a gente vai virar telequete. Tá aí a situação, então, do Lucas Paquetá. Seria uma boa contratação, mas tem que ficar de olho nessa situação que ele está passando aí dessa acusação, né? Vamos ficar de olho. Agora é o seguinte, nação. Vai ter o clássico entre Flamengo e Fluminense na parte da tarde, hoje na parte da tarde. E eu gostaria que você já colocasse aqui nos comentários o seu palpite. E aí? Vamos lá. O Flamengo vai com algumas mudanças. A gente viu aí que o Felipe Luiz tá preparando o Mengão para essa partida. O Felipe Luiz quer vencer essa partida. Lembrando que a primeira derrota do Felipe Luiz como técnico profissional no Flamengo foi contra o Fluminense. Ele tá com sede, ele quer vencer, ele tá com sede de vitória, ele quer vencer essa partida. E agora é o seguinte: qual é o seu palpite? Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim, vai dar Flamengo 3-0. 3-0 pro Mengão. 3-0. E aí, qual é o seu palpite? Coloca nos comentários, deixe a sua opinião e vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja com uma grande vitória do Mengão. Agora é o seguinte, nação, você que ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva e ative o sino das notificações. Hoje, após a partida, vamos trazer para você o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal, Meu Mengão React. Então vai rapidinho, se inscreva e ative o sino das notificações. Não esqueça, de deixar o seu like. Você tá confiante na vitória? Deixa o like no vídeo. Tamo junto, nação. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.